Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Keila Mota, este é o canal Calhamaço e vocês são sempre muito bem-vindos por aqui. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a minha experiência de leitura com o livro Até Que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. Já tem um tempo que eu tenho esse livro aqui na minha estante, eu comprei ele até sem saber muito do que se tratava, comprei mais pelo título, né, Até Que Nada Mais Importe, e por ser um autor cristão, mas com o passar do tempo, gente, eu acabei deixando esse livro estagnado na minha estante, porque eu achei que seria um livro mais de inspiração cristã, né, aquela autoajuda cristã, e eu não sou fã de autoajuda, então eu deixei esse livro parado na minha estante até que eu vi alguns trechos, algumas pessoas compartilhando trechos desse livro no Instagram e eu falei, não, pera, eu acho que esse livro não é o que eu estou pensando. E realmente não era o que eu estava imaginando, gente. Eu achei que seria um livro, por ser um livro curto, eu achei que seria um livro raso, um livro superficial. Mas esse livro, gente, tocou em lugares da minha alma que me impactaram demais, nossa, mexeram muito comigo, me transformou em muitos aspectos. E eu agradeço a Deus por ter me proporcionado essa experiência de leitura, por ter aberto os meus olhos, por ter se revelado de mais uma forma para mim através desse livro, através de ter usado, né, esse autor para poder escrever essa mensagem tão bonita, tão edificante e tão necessária para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente, como cristão, a gente coloca metas, né, muitas metas na nossa vida, né, metas de oração, 1 hora de oração, 2 horas de oração, 3, o dia todo de oração, né, isso é muito importante, orar é muito importante. A gente coloca a meta de leitura bíblica, eu leio a Bíblia 2 vezes por ano, 1 vez por ano, eu já li a Bíblia 20 vezes, 30 vezes, 3 vezes, já li a Bíblia toda, não sei quantas vezes. E é muito importante ler a palavra de Deus, né? Eu jejuo o dia todo, eu jejuo todos os dias do mês, eu jejuo o ano inteiro. E é muito importante oferecer um sacrifício, uma oferta a Deus. As disciplinas espirituais, a busca ao Senhor é muito importante, é muito edificante, é essencial para a nossa alma. Porém, gente, tudo isso, se for feito sem amor, se for feito apenas para cumprir uma meta, apenas para passar uma aparência ou um ar de espiritualidade para as pessoas, se for só para se exaltar, se for para se justificar diante de Deus, não adianta, gente, não funciona. O Senhor quer muito mais que isso. O Senhor quer muito mais do que as nossas metas. O Senhor quer muito mais do que a nossa superficialidade. Nós não estamos aqui como cristãos para viver uma vida superficial. Nós não estamos aqui para viver uma vida de metas, uma vida rasa, um cristianismo raso, né? Tem que ser de todo o coração, tem que ser de alma, corpo e espírito, coração, tem que ser até que nada mais importe realmente. A gente tem que servir a Deus, adorar a Deus, até que nada mais importe. Até que nada na nossa vida tenha importância, até que nós possamos perder tudo pelo conhecimento de Cristo, por causa de Cristo. Já tem um tempinho que eu li esse livro, mas eu quero citar algumas passagens aqui, alguns capítulos que me marcaram demais. O capítulo 3, gente, foi um capítulo muito impactante para mim, né? Que é um Deus exigente? É uma pergunta, um Deus exigente? Porque muitas vezes a gente acha que Deus é exigente demais, né? Porque Deus exige de nós, Deus pede de nós na palavra de Deus, na palavra dele, na Bíblia, ele pede de nós uma entrega por completo, né? Jesus falou que aquele que não repudiar pai, mãe, aquele que não deixar pai, mãe, esposa, filhos por causa de mim não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo aqui que aquele que não deixar não vai poder ser um discípulo completo, ou não vai ser o melhor discípulo, ou não vai ser o discípulo mais agradável. Não, ele está falando aquele que não deixar não pode ser, não é discípulo, não faz parte do rol de discípulos, né? Então, assim, aí a gente tem que ir para o que significa, né? Deixar pai ou mãe. Então, assim, gente, Deus quer de nós uma entrega por completo, né? Deus quer de nós que nós amemos a Ele mais do que a nossa família, mais do que os nossos relacionamentos, mais do que as riquezas, mais do que tudo. Deus quer que nos entreguemos a Ele, Deus quer que nós amemos a Ele, até que nada mais importe, até que nada mais tome o nosso coração, até que nós possamos falar, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, tudo que o Senhor me deu, tudo que eu tenho eu deixaria tudo, né? Como o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses capítulo 3. Eu deixo tudo como espólio para poder ganhar o conhecimento de Cristo. Eu deixo tudo, eu entrego tudo, eu abandono tudo. Eu tenho, eu vivo, eu possuo todas essas coisas. Mas se eu não tivesse nada disso, se eu não possuísse nada disso,
eu ainda seria feliz, eu ainda seria realizado, porque eu tenho o Senhor, porque eu amo o Senhor, porque eu adoro o Senhor, até que nada mais importe. Gente, esse capítulo, assim, dá vontade de chorar já, porque mexeu muito comigo. E assim, ele fala também nesse capítulo, gente, por que que Deus é um Deus exigente? Deus é exigente em querer tudo isso de nós? Deus é exigente por pedir, por exigir que nós coloquemos Ele em primeiro lugar na nossa vida, acima até da nossa família, acima até de tudo. Deus é exigente por querer isso? É um Deus tirano? É um Deus vaidoso? É um Deus que quer, sabe, tudo para Ele? Gente, essa exigência é para nos proteger. Somos nós que precisamos disso. Somos nós que precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Se eu não amar a Deus, se eu não servir a Deus, se eu rejeitar a Deus, isso não vai mudar quem Deus é. Isso não vai mudar os atributos de Deus, isso não vai mudar nada em Deus. Mas Ele quer, porque Ele me ama, Ele quer que eu coloque Ele em primeiro lugar, Ele quer que eu coloque Ele no centro da minha vida, Ele quer que eu ame Ele mais do que todas as coisas, porque isso vai me proteger. Isso é necessário para mim, não é para Ele, é para mim. Isso é essencial para mim. Dentro de mim há uma necessidade de adoração a Deus, de servir a Deus. Mas quando eu troco Deus por qualquer outra coisa, isso vai me frustrar, isso vai me entristecer, isso vai me gerar ansiedade, isso vai me gerar tantos sofrimentos, tantos sentimentos ruins. Colocar a Deus em primeiro lugar é colocar Ele no centro da minha existência, né? É amar a Ele mais do que todas as coisas. E quando eu amo a Ele mais do que todas as coisas, eu começo a ter prazer também naquilo que Ele me dá, nas pessoas que Ele coloca na minha vida, nos relacionamentos que Ele me permite viver. E isso não vai me causar sofrimento, porque a minha felicidade está nele. Então eu posso perder algo, eu posso algo ser tirado de mim e eu não vou morrer. E eu não vou ter aquele sentimento de quando se encerram relacionamentos e quando se perde alguma coisa, de vazio, de que o mundo vai acabar, de que a minha existência vai ter um fim, né? Muitas pessoas, quando terminam relacionamentos, acham que vai morrer, que vai acabar tudo ali, mas não vai. Mas essa pessoa tem esse sentimento porque ela ama aquele relacionamento, ela ama aquela pessoa, ela ama aquela riqueza, mais do que qualquer outra coisa. Então Deus exige essa centralidade na nossa vida, não é porque Ele é um Deus vaidoso, é porque nós precisamos disso, nós temos essa necessidade, tá? E nele não há frustração, nele não há decepção, nele não há carência. O nosso amor é correspondido por Ele. Deus não é um Deus exigente, somos nós que precisamos dele. Outro capítulo que me chamou muita atenção, gente, é o capítulo 4, a reciprocidade de Deus. Muitas vezes a gente pensa assim, não, Deus tem filhos favoritos. Deus ama mais fulano do que eu. Olha só a fé daquela pessoa, olha só a confiança daquela pessoa. Olha o que Deus faz na vida dessa pessoa. Deus ama, Deus tem filhos favoritos. E não é assim, gente. Deus é um Deus recíproco, né? A gente busca reciprocidade nas redes sociais, o que a gente mais vê é: aqui é reciprocidade, me amou, eu amo de volta, né? Me procura, eu procuro de volta, me manda mensagem, eu respondo. Então, assim, as pessoas estão buscando nas pessoas reciprocidade. As pessoas estão ansiando por reciprocidade das pessoas. Nunca essa palavra foi tão falada, né? Neste mundo, né? A reciprocidade, a corresponder. Deus é um Deus recíproco, tá? E aqui ele vai citar vários textos, gente, tem embasamento bíblico, não é achismo, não é falação aqui, falatório do Luciano Subirá. Ele cita vários versículos que provam que Deus é um Deus recíproco. Então, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. E não só esses, tá? Tem muitos outros versículos no Antigo e no Novo Testamento que provam que Deus é um Deus recíproco. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente busca a Deus, mais Ele se aproxima de nós, mais Ele nos encontra. Quanto mais a gente procura Ele, mais a gente o encontra, mais a gente o conhece. Quanto mais a gente busca conhecer Ele, mais Ele se revela a nós. Quanto mais a gente busca a presença dEle, mais Ele se faz presente a nós. Quanto mais a gente quer Ele, mais Ele se apresenta a nós. Então, se você... Tem muitas pessoas que falam, eu não sinto a presença de Deus, eu não vejo Deus, eu não ouço Deus. Mas você está procurando, você está falando com Ele, para Ele falar com você e você ouvir Ele. Você está buscando conhecer Ele, para Ele se revelar a você. Você está se fazendo presente para Ele de que forma?
para que ele se faça presente a você. Gente, olha, maravilhoso. Tem vários capítulos aqui que me chamaram a atenção, gente, muitos mesmo. Vivendo de aparência, manancial ou cisterna, voltando à fonte. Então, assim, são muitos capítulos que me impactaram demais. Tem muitas marcações aqui neste livro, gente, muitas marcações mesmo. Eu amei, foi muito impactante para minha vida. Tem um capítulo aqui que ele vai falar sobre o templo de Davi, né? Aqui nesse livro ele explica por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque eu já fui muito implicada com Davi, gente, principalmente quando eu estava abraçada, né, com o movimento feminista, que eu me considerava uma feminista, né? E eu julgava muito Davi. Como assim? O homem segundo o coração de Deus? Por que as pessoas idolatram Davi? Né? Eu colocava assim. Por que as pessoas são tão fascinadas por Davi? O homem cometeu um crime, né? 2 crimes, na verdade. Eu não vou citar aqui porque o YouTube corta. Mas ele cometeu 2 crimes hediondos. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? E aqui o Luciano Subirá vai explicar por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu não vou falar porque é para você ler. Se você me segue no Instagram, você já viu, porque eu compartilhei por lá nos stories o trechozinho. E aqui ele vai falar sobre o templo de Davi, né? Que nem era um templo, né? Era uma tenda. E ele vai explicar, e aí ele vai mostrar, né, uma parte lá, um versículo, que Deus fala, né, de restaurar o templo de Davi, né? Deus podia restaurar o templo de Salomão, que era um templo cheio de ouro, de pedras preciosas, um templo magnífico, mas Deus queria o templo de Davi, aquela tendinha de Davi, sabe? Aquela coisa bem simples. Deus queria aquilo. Deus queria aquele lugar em que havia verdadeira adoração, em que havia verdadeira busca, em que havia verdadeira entrega, e não apenas aparência, e não apenas grandiosidade para os olhos humanos. Deus quer isso. Agora é o momento que eu imploro para você ler esse livro. Por favor, gente, vai mudar a sua vida de verdade. Vai mudar a sua busca a Deus, vai mudar suas experiências com Deus, a sua entrega, vai mudar os seus pensamentos sobre por que você está aqui. Tem um capítulo aqui que ele fala sobre vidas preciosas demais, né? Nós consideramos a nossa vida muito preciosa, né? Nós consideramos a nossa vida muito importante, né? Quando na verdade ela não é. Isso aqui é passageiro, né? O que importa mesmo é o que virá depois, é a eternidade, né? E a gente está muito focado no aqui, nas coisas daqui, no agora, no que nós estamos vivendo agora, nas pessoas, no que temos, nos nossos sentimentos, né? A nossa vida é preciosa demais para nós. Infelizmente a minha memória não é tão boa assim, e eu vou reler esse livro, gente, provavelmente umas 2 vezes no ano. Esse ano ainda eu quero reler esse livro, sabe? Eu quero ler ele de novo, quero marcar ele de novo, fazer um projeto aí que eu pretendo pro canal também com ele. Vou emprestar ele essa semana, hoje eu vou emprestar ele, vou levar ele para poder emprestar, e quando me devolverem eu vou reler ele novamente. E esse livro é muito bom. Eu te imploro mesmo que você leia esse livro, porque ele é muito impactante. Eu espero que vocês amem esse livro assim como eu amei. E agora, se você não deixou o seu like ainda, eu peço que você deixe. Por favor, se você não deixou no começo do vídeo, deixa aí, porque ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Estamos rumo a 5 mil inscritos, gente. Então, por favor, compartilhe o canal, mande para mais pessoas, envie esse vídeo para mais pessoas, para o canal chegar em 5 mil inscritos, para alcançar mais pessoas, mais vidas, pessoas serem abençoadas com esses vídeos. Então compartilhe o canal, ajude o canal a crescer, compartilhe nos seus grupos, nas suas redes sociais. Se você quer ficar mais próximo de mim, me siga no Instagram para você ver os stories, e eu deixo caixinha de perguntas, vocês se comunicam comigo. Se você quer acompanhar cupons de descontos e promoções no Submarino, Americanas ou Amazon, entra no grupinho do Telegram. E se for comprar um chocolate, um livro, uma geladeira, uma máquina de lavar no Submarino, Americanas ou Amazon, usa os meus links, porque isso não altera o preço para você, você não paga mais por isso, né, por comprar com o meu link. Porém, eu ganho uma pequeníssima comissão, que juntando tudo aí no fim das contas, ajudará, né, na manutenção do canal. Então, por favor, faça isso, apoie esse canal, ajude esse canal a crescer, e eu sou muito grata a todos vocês que estão aqui comigo. Me conta se você já leu esse livro, o que é que você achou dele, e a gente se vê no próximo vídeo.